Mas a ideia da fidelidade de Deus é o seguinte, ele nunca te abandona. Por exemplo, você não morre junto, não tem isso. A gente só morre sozinho. Mas com Deus. A hora da morte, você pode estar cercado de pessoas, mas você morre sozinho. O único que está em todo o processo com você é Deus. Em todos os sentidos. Então, o afastamento é olhar para fora. É eu procurar fora aquilo que o fora não pode me dar. Ora, isso é muito difícil. E nós não estamos querendo aqui simplificar nem baratear as coisas. Porque a evolução é um processo de desmaterialização. É o espírito sobrepor-se à matéria. E você demora muitos séculos para que sua consciência se sobreponha à matéria. Não é assim tão simples. A nossa identificação com a linguagem, com o mundo material, com os recursos do mundo material, eu não falo recurso financeiro, todos os recursos do mundo material. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, não é? Qual de nós estaria treinado a chegar numa esfera agora superior e não usar a palavra para se comunicar? Qual de nós está habilitado a isso? Nós não temos habilidade nisso. E isso é desmaterialização, porque nós ainda precisamos de uma língua, de um palato, de dente, de corda vocal para comunicar. E nós não sabemos ainda nos comunicar amplamente, como fazemos com a fala. Quer dizer, nem todos, né? Nem todos, né? Mas não sabemos com tanta habilidade utilizando outros recursos. Por exemplo, você comunica com os olhos, né? Comunica com gestos, comunica com o silêncio. Mas são recursos mais desmaterializados. Então, desmaterializar-se e voltar para o profundo do ser, do interior, que a Ilha trabalhou bem aqui, que é o processo de comunhão com Deus, é difícil, né? Então, o nosso objetivo ao falar do fluido cósmico aqui é caminhar nessa direção. Para que a nossa fé seja raciocinada. Para que a gente consiga ter fé, porque é uma fé capaz de ler no livro da natureza. Fazer comparações. Ler a lei de Deus na natureza toda, no cosmos infinito. Então vamos lá no fluido cósmico. Olha o que os Espíritos dizem na questão 27. Eles dizem assim, que é a primeira, é o tratamento básico do fluido cósmico, né? E a gente vê que os Espíritos estão com dificuldade de expressar numa língua, no francês, estão com dificuldade de dizer o que é, porque está difícil. Então eles dizem assim, esse fluido universal, quer dizer, não é um fluido terreno. Porque a doutrina espírita não trabalha com o conceito de Deus da Terra. Não tem Deus da Terra. O conceito aqui é Deus do universo. Então você tem que pensar no mínimo, para entender o que o Espiritismo está chamando de Deus, no mínimo você tem que pensar em 200 bilhões de galáxias. No mínimo. Para começar. Esse é o couvert. É só para... Pois é, para começar. É a entrada, não é nem o primeiro prato, segundo prato. É o início. 200 bilhões de galáxias, que é o que a gente conhece. Eu nem sei se posso falar conhece, né? Tem notícia. Então, por isso falo, esse fluido universal, quer dizer, é um fenômeno universal. Universal ou primitivo, ou elementar, no sentido de que ele é o elemento primordial e básico de tudo. Tirando Deus, tirando o Espírito, tudo mais é originado do fluido cósmico. Tudo. É o que eles vão dizer. Por isso que ele é elementar. Ele é o elemento. Não é? Sendo o agente
o agente de que o espírito se utiliza, olha que interessante. Que o conceito que eu tenho de Deus, que não é o espírito criado. Deus é Deus. O espírito se utiliza do fluido cósmico. E sem esse, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão. Olha que interessante. E nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então, é o fluido cósmico que faz as coisas se juntarem. Porque senão tudo se desagregaria. Então, se eu observo um átomo, alguma coisa se juntou. Então, juntaram-se elétrons, prótons, nêutrons, básico, né? Não vou nem falar de partícula. Prótons, elétrons, nêutrons se juntaram para formar uma estrutura, que é um átomo. Os átomos se juntam, formam moléculas, moléculas se juntam, formam substâncias, substâncias se juntam e vão formando coisas. O que junta essa coisa? É o fluido cósmico. Por isso que a lei é de amor. A lei é de amor. A lei é de juntar. Não é de separar. Separar no sentido de desagregar. Não é? É no sentido de conectar. Tudo está conectado pelo fluido cósmico. Então é interessante, a questão 27. Mas aí depois eles desenvolvem mais na questão 27A. Ele fala assim, que o Kardec começa a perguntar, ele fala, dissemos que ele, o fluido cósmico, é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. De tão sutil que ela é. Isso, para a época de Kardec, era incompreensível. Não dava para entender plenamente essa resposta na época que o Kardec obteve ela. Porque na época do Kardec ele estava estudando ainda eletricidade e magnetismo. Não é? Então, o que a gente pode dizer? Você quer ter uma experiência básica de fluido cósmico, bem primitiva mesmo, bem material, põe o dedo na tomada. É uma experiência mais grosseira de fluido cósmico que a gente pode ter. Tomar um choque. Que a eletricidade é uma materialização grosseira do fluido cósmico. Agora vocês imaginam. Nós estamos aqui fazendo o estudo do Gênesis e isso está sendo transmitido. Como? A câmera está captando aqui, está transmitindo por onda eletromagnética que está viajando. Tem gente em outro lugar do mundo agora assistindo. A onda eletromagnética é uma materialização grosseira do fluido cósmico. Grosseira. Então, já dá para a gente perceber. Né? Os cientistas agora já estão trabalhando, né? A Ilha até comentou aqui, conceito de energia escura, matéria escura. E o que eles já perceberam? Olha, essa matéria nós não conhecemos, porque ela não tem nenhuma das propriedades da matéria. Por exemplo, ela não sofre o efeito da gravidade. Ela não pode ser vista nem medida. Acontece que, como que os cientistas conseguem hoje divulgar, então está saindo aí revistas, né? Já descobriram. Como é que os cientistas estão falando de uma coisa que eles não veem, não podem medir, não sabem o que é, e alguém vem falar para mim que espírito é uma coisa abstrata? Mas a conclusão é que 96% do universo é essa coisa. Então, na época do Kardec, as pessoas chegavam para o Kardec e começavam a zombar dele. Que elas diziam assim, eu sou materialista. Eu só acredito na matéria. Aquilo que eu posso tocar, cheirar, lamber, ouvir,
Sim, só em coisas concretas. Só que hoje, 96% do universo é algo que não tem nada disso. Significa que o mercado para materialista está muito difícil. Não está fácil ser materialista. Muitas pessoas estão desistindo. Está quase impossível ser materialista nos dias de hoje. Impossível. E aí nós... Por isso que os espíritos estão falando. Olha, ela é o que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal. Porque ele é uma matéria muito mais perfeita, muito mais sutil. Você imagina uma coisa mais sutil do que uma onda eletromagnética? É. Bom, aí o Kardec vai falar de ponderabilidade. Gente, são perguntas. A gente precisa entender, isso é muito importante. Na época do Kardec, o pessoal não entendia direito molécula e átomo. O pessoal não sabia o que era um átomo. Imaginava que um átomo era uma esfera com partículazinhas, como se fossem um brigadeiro. O conceito de átomo que nós aprendemos na escola é do início do século XX. Kardec não foi a essa aula aqui. Não foi. Ele não assistiu essa aula. Niels Bohr, modelo atômico. Não é? Interessante isso. Não tinha conceito de molécula, não se conhecia a fundo como se conhece hoje. Você sabe a estrutura de moléculas, estrutura de... Não tinha microscópio para isso. Você não tinha um microscópio eletromagnético que pudesse você ver uma molécula. Nunca ninguém tinha visto. Então eles acreditavam que matéria é aquilo que você pega. Ponderabilidade. Então Kardec pergunta, qual é o atributo essencial da matéria? É a ponderabilidade? É a possibilidade de eu tocar? Aí os espíritos respondem, da matéria como a entendeis. Sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Então, o que você está tocando aí, hoje a gente sabe que ninguém, sabe, pode dar essa notícia? Ninguém toca nada. Nós não tocamos nada. Você não pega nada. Na verdade, quando a minha mão está pegando esse livro aqui, eu não estou pegando esse livro. Os elétrons aqui estão repelindo os elétrons da minha mão, estão causando uma força repulsora, mas eu não estou tocando nada. Não tem toque. Você não toca nada. É tudo energia, atrativa ou repulsiva. Aí, isso é elementar, né? Básico do básico. Então aqui, não dava nem para os espíritos falarem isso. Imagina se os espíritos falassem para Kardec assim, não, a sua pergunta está errada porque não toca nada. Aí ele falou, não, depois ele vai aprender, eles vão aprender. Depois eles vão aprender que não toca nada, elétron, salto quântico, não vamos mexer com isso agora não. Vamos só falar assim, ó, a matéria que vocês conhecem é grosseira, é pesada mesmo, mas existe uma matéria imponderável, para vocês não é nada. Não é nada. Então é muito curioso isso, porque isso já está no Livro dos Espíritos, essa é a questão 29. Mas quando o Chico psicografou o nosso lar, teve espírito que assustou. Porque em nosso lar tinha um jardim, tinha um trem, uma casa. Mas não é possível que tem casa lá. Você queria que fosse o quê? Uma fumaça? Um nada? Não é? E tanto a matéria vai se sutilizando. Então você chega lá num mundo de espírito puro, tem salão, auditório, casa. Não é isso? Aí você fala, meu Deus, mas não é possível. É.
matéria vai. Ou seja, a matéria, o fluido cósmico, é um elemento constitutivo do universo. Sempre vai ter fluido cósmico. Sempre. Não tem lugar que não tenha. O que você vai fazendo é passando cada vez mais para esferas mais sutis. Só isso. Né? Na questão 29. Agora, meio de comunicação dos espíritos. Isso aqui é muito interessante. A questão 282. Muito interessante. Os espíritos respondem para Kardec assim, que eles, os espíritos, eles se veem e se compreendem. A palavra é material. É o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos, como para a voz o ar o é do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Ou seja, quem achou que a internet era a última invenção está enganado. Existe uma internet universal que se chama fluido cósmico. Através dele, os mundos se comunicam, não importa a distância. E é ele que é o veículo da transmissão do pensamento. Ele transmite o pensamento. Como o ar transmite a palavra. Então, eu falo aqui, por que nós estamos ouvindo? Porque tem ar aqui, eu gero ondas, gero uma corrente de ar, ela chega aí no seu tímpano, faz vibrar o seu tímpano, o cérebro interpreta isso, você está entendendo o que eu estou falando. Mas é o ar que transmitiu. A vibração da minha corda vocal. Então, a minha corda vocal vibrou, daí milésimos de segundo o seu tímpano vibrou na mesma frequência. Gente, é tão simples, né? A minha corda vocal vibra, daqui milésimo de segundo alguém está aí em Portugal, na Alemanha, e o tímpano dele está vibrando na mesma frequência do que eu estou falando agora. E ele está entendendo o que eu estou falando. E quem transmitiu essa vibração? No caso aqui da sala, o ar. No caso aí da internet, isso aí foi transformado em onda eletromagnética, essa onda eletromagnética que chegou aí está sendo decodificada e com certeza tem um alto-falante aí no computador da pessoa que está vibrando o ar aí para fazer o tímpano dela vibrar. E a gente não pensa nisso, né? O fluido cósmico, então, é um meio de comunicação dos espíritos. O Kardec...